Então, meus irmãos, vamos lá. Se você puder pegar o seu guia de estudos, eu não sei se o seu é esse, que esse aqui é o mais antigo, foi o que nós fizemos primeiro, e o segundo, a segunda edição é capa vinho. Mas vamos lá. Eu vou ler apenas alguns trechos aqui da introdução, tá? O primeiro parágrafo, e aí a gente continua. Então vamos lá. A igreja é um dom de Deus ao mundo, criada para ser uma comunidade em que a justiça, o amor e a verdade de Cristo são continuamente revelados. Fundada sobre o sacrifício de Jesus, a igreja é chamada a ser o corpo de Cristo, composto de pessoas que, ao serem redimidas, vivem para refletir a justiça de Deus e participar da missão dele, de salvar a humanidade. Não se trata de um local físico, muita atenção, a Igreja de Deus. Não se trata de um local físico ou uma instituição formal, mas de uma comunidade viva, a qual o Espírito Santo concede dons para a edificação mútua e para a proclamação da verdade. Tudo bem, queridos? Então, a Igreja de Deus aqui na Terra não é um templo físico, não é uma denominação religiosa. Não. A Igreja do Deus Eterno é uma igreja que, exatamente como está aqui logo no início, são pessoas que são chamadas para serem o corpo de Cristo, não é? Então, nós vamos explorar no estudo de hoje a missão da igreja como corpo de Cristo e como, pela graça dele, somos capacitados para viver em santidade e levar essa mensagem de salvação ao mundo. Muito bem. Então, nós vamos aqui, no estudo 1, vamos para a primeira pergunta. Qual é o papel da igreja como coluna e baluarte da verdade? Quem foi que afirmou que a igreja era a igreja de Deus era a coluna e baluarte da verdade? O apóstolo Paulo, né? Então, nós vamos ver agora qual é o papel da igreja que Deus estabeleceu. Que papel é esse que Deus estabeleceu para que a igreja fosse coluna e baluarte da verdade? Vamos para 1 Timóteo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 3. Olhe, no nosso estudo bíblico, está dizendo aqui para nós lermos o verso 15, mas nós vamos ler o 14 e o 15 para ficar mais, o contexto ficar mais claro. Então vamos lá. Paulo diz assim a Timóteo, escreve: estas coisas te escrevo, esperando ir ver-te logo. Verso 15, todavia, se eu tardar, para que vós saibais como convém-te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Está aqui. Como Timóteo deve se... Então, olha só, muito embora a igreja de Deus não seja um local físico, mas o Senhor Deus nos chama para, como igreja que somos, representá-lo como convém, olha só, porque nós, como igreja de Deus, como corpo de Cristo, nós somos coluna e baluarte de quê? Da verdade, certo? Então, queridos, o papel da igreja de Deus, nós somos chamados como igreja para sermos coluna e baluarte da verdade. Nós vamos trabalhar mais para frente isso. Vamos avançar. Vamos aqui ainda. Qual é o papel da igreja como coluna e baluarte da verdade? Vamos para o Evangelho de João, Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento, João, capítulo 17. João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 19. Diz assim: santifica-os pela tua verdade. É Jesus falando. Olhe, queridos, antes de nós avançarmos,
essa foi a oração que Jesus fez, num primeiro momento, por seus discípulos. Vocês lembram disso, não lembra? Essa oração é muito longa, aqui em João 17. Aí chega um ponto em que Jesus fala isso. Vamos entender, então. Vamos ler do 17 até o 19. Santifica-os pela tua verdade. Onde está a verdade de Deus? Está aqui, ó, na Bíblia. A verdade de Deus que santifica. Então, retomando, santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. De quem Jesus está falando que ele havia enviado ao mundo? Os discípulos. Então, por quem que Jesus está orando aqui? Pelos discípulos. Mas olha só que lindo agora no verso 19. E por causa deles, eu santifico a mim mesmo. Dos discípulos, eu santifico a mim mesmo. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus, a verdade, é somente ela que nos santifica. Cristo está aqui, na verdade, de Gênesis a Apocalipse. Ele está aqui. Muito bem. Então, meus queridos, o papel da igreja é um papel espiritual. Espiritual. Não é um papel institucional. Entende? O Senhor Deus levantou a igreja dele nesta terra para desenvolver, para desempenhar um papel espiritual e não como uma instituição, não é? Então, o Senhor Deus levantou a sua igreja para que a sua verdade fosse vivida por cada pessoa, cada baluarte da verdade, né? Que eles fossem santificados pela palavra e unidos em Cristo. Unidos a Cristo e unidos entre si em Cristo, não é? Então, meus queridos, uma igreja que não vive a verdade, não adianta conhecer a verdade. Nós precisamos vivê-la, ela precisa se tornar uma realidade prática na nossa vida. Então, uma igreja que não vive a verdade, mas que somente professa uma verdade, essa igreja não vai conseguir se sustentar diante do mundo, ela não sustenta a si mesma e nem consegue sustentar a verdade perante o mundo. Então, a verdade, a firmeza da verdade, ela não está apenas no que eu ensino, no que você ensina, no que se é ensinado da palavra, ou do que se é professado, mas no que se vive. Isso a gente não pode perder de vista. Então, ser parte, eu fiz até uma frase, eu copiei aqui uma frase que eu vi há muito tempo atrás e não sei de onde foi. Ser parte da igreja que sustenta a verdade não é apenas pertencer a um grupo, é ser santificado pela palavra, viver em união a Cristo e testemunhar fielmente, custe o que custar. Então, a igreja verdadeira, ela vive aquilo que ela leu, aquilo que ela conheceu. Ela não apenas professa, não é? Então, vamos aqui para o comentário da primeira pergunta. Olha só o que diz lá. A pergunta é: qual é o papel da igreja como coluna e baluarte da verdade? O papel da igreja como coluna e baluarte da verdade é sustentar, preservar e proclamar a verdade de Deus, especialmente a mensagem da justificação pela fé, que é o coração do evangelho. Então, aqui no nosso estudo bíblico, nós já tivemos um estudo sobre justificação pela fé. É o tema 7. Mas o tema 6, o tema 5, 6, 7, 8, 9, todos esses temas são interligados intimamente, porque são justiça pela fé. Entende? Então, se você tiver um tempo, você pode voltar, refazer esses estudos ou até mesmo rever a pregação, o estudo gravado.
aqui no canal, tá bom? Então, olha só, continuando. Assim como uma coluna sustenta uma estrutura e um baluarte protege contra ataques, a igreja é chamada a fundamentar a verdade de que a salvação é um dom gratuito, recebido pela fé em Cristo e não por obras humanas. Nós vamos ficar por aqui, depois de você tiver tempo, você lê o restante do comentário. Meus queridos, eu e você somos igreja de Deus. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali estarei? Então, quando você está na sua família fazendo culto no seu lar, ali é igreja. Aqui, nós estamos todos juntos. Estamos distantes fisicamente, mas muito próximos tecnologicamente, por meio da tecnologia. Aqui, neste momento, se forma uma igreja. Entende? O nosso conceito de igreja, ele é muito limitado, né? Então, o nosso conceito de igreja, deixa eu só ver aqui rapidinho, o nosso conceito de igreja, ele precisa mudar, ele precisa amadurecer, é isso que precisa. Nós precisamos entender o conceito de igreja segundo a mente de Deus. É isso que nós estamos estudando aqui hoje. Vamos para a pergunta 2. Como a igreja pode ser o corpo de Cristo na Terra? Como? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo. Ele estava falando ali com os coríntios. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Entende? Então, Paulo, quando ele saía de uma cidade, que ele iniciava ali uma igreja, um corpo organizado, digamos assim, porque não tinha uma denominação religiosa. As pessoas, elas aceitavam Jesus e elas viviam toda a palavra que elas tinham contato. Não tinha uma denominação religiosa, entendeu? Então, Paulo está dizendo que os coríntios eram o corpo de Cristo, assim como nós aqui, né? Vamos para Romanos 12 agora, vamos voltar um livro, 2 livros, um livro, Romanos 12, versículos 4 e 5. Romanos 12, versículos 4 e 5. Então, olha o que diz aqui o Senhor para nós. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. E cada um membros uns dos outros. Então, é isso o que é a igreja de Deus. Nós somos juntos ali, somos muitos, mas um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros. Não é? Então, o que seria do braço se não tivesse a mão? O que seria da cabeça se não tivesse o pescoço? Não é? O que seria do joelho se não tivesse a perna e a coxa? O fêmur, a tíbia e o perone, né? A perna, a canela e a coxa. Então, nós somos membros, todos juntos, unidos. E aqui, olha só, o Senhor Deus diz, quais são os versículos 4 e 5? Membros uns dos outros. E cada membro, o Senhor Deus concede dons, não é verdade? Nós vamos falar daqui a pouco dos dons. Mas alguns dons, por exemplo, que são pouquíssimo comentados, que pouco se comenta. Hospitalidade. Sabia que nem todas as pessoas são hospitaleiras? Hospitalidade é um dom. Que mais? Ajudar os outros.
doar de si para ajudar os outros. Doação financeira também é dom de Deus. Doar, dar, ajudar financeiramente, orar, né? Então, são dons que o Senhor Deus concede às pessoas para que o corpo de Cristo, a sua igreja, seja edificada. Né? E vamos finalizar essa pergunta 2 em Efésios 4. Vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim: antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A edificação do corpo de Cristo em amor. Olha só. Então, todos os membros do corpo cresçam e se desenvolvam unidos, crescendo unidos naquele que é a cabeça, que é Cristo. Não é? E o que é que une o corpo de Cristo, a sua igreja na terra? O verdadeiro amor cristão. O amor que se origina em Jesus Cristo. E quando esse amor ele está em nós somos totalmente transformados à sua semelhança. Não é verdade? Então, queridos, a pergunta 2 diz assim: como a igreja pode ser o corpo de Cristo na terra? A igreja é chamada de corpo de Cristo porque cada crente desempenha um papel especial na missão de Cristo, operando em unidade, sendo todos, aí no seu guia está escrito, sendo todos são guiados, tá bom? Então esse são, você risca daí porque ele não era para estar aí, sendo todos guiados pela mesma fé e propósito divino. Então, queridos, nós somos um em Cristo. Aí isso não quer dizer, olha só, ser um em Cristo não quer dizer que em determinados aspectos nós pensemos diferente. Nós temos essa liberdade dada por Deus. Mas nós somos um em Cristo naquilo que realmente importa, no amor, na fraternidade, na amizade, no temor a Cristo, na busca pela verdade, no amor pela verdade que é a palavra de Deus. Entende? Mas em uma outra coisa podemos ter opiniões diferentes? Claro que podemos. Por exemplo, eu posso ter uma determinada visão sobre a educação de filhos na parte de correção, como corrigir o filho. E você que está assistindo aqui pode ter uma visão diferente da minha. Mas se a sua visão e a minha visão estão fundamentadas no assim diz o Senhor, e a forma como nós lidamos com a correção, a disciplina dos filhos, é para edificar o caráter deles para a eternidade, então nós estamos unidos do mesmo jeito. Entende? Muito bem. Vamos para a pergunta 3. Como o sacrifício de Cristo fundamenta a santidade e a missão da igreja? Então vamos lá, Efésios. Vamos para Efésios, capítulo 5, vamos ler do verso 25 até o 27. Nós, inclusive, fizemos já esse estudo, mas nós vamos ver uma outra aplicação. Esse estudo não, lemos esses versículos. Maridos, olha o que diz lá. Amem suas esposas, assim como também Cristo agora, olha o que Jesus vai dizer para nós aqui na sua palavra. Assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, é isso que Jesus faz pela sua igreja, nós. Verso 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Como é que a igreja de Deus é purificada? Pela palavra. Verso 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
É assim, então, tudo isso Jesus fez por nós para nos apresentar santos e irrepreensíveis. Entende? Vamos para 1 Pedro, é um verso muito conhecido. 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Cadê Pedro, gente? Está aqui 2 Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu gosto tanto desse versículo. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, por que nós somos a igreja de Deus? Ela é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. O Senhor fez a sua igreja para ser tudo isso, por quê? Com qual finalidade? Para que a sua igreja, para que os membros do corpo de Cristo, a sua igreja, pudessem anunciar os louvores daquele que chamou cada um deles das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O Senhor Jesus Cristo chamou você das trevas para a sua luz maravilhosa? Ele chamou? Ele me chamou. E é uma decisão diária, dia a dia, uma decisão diária. Permanecer, aliás, abandonar as trevas para permanecer na sua luz. É uma decisão diária. Todos os dias precisamos tomar essa decisão. Então, vamos ler aqui o comentário. 3. Como o sacrifício de Cristo fundamenta a santidade e a missão da igreja? O sacrifício de Cristo fundamenta a santidade e a missão da igreja ao purificá-la do pecado e capacitá-la a viver e agir conforme os propósitos divinos. Eu não sei se você está acompanhando a série de estudos que eu estou fazendo semanalmente, A Mente de Cristo e a Vitória sobre o Pecado. Por essa série de estudos, e foi lançada ontem o 3º estudo, então, por meio desta série, você entende claramente isso aqui, ó, que o sacrifício de Cristo fundamenta a santidade e a missão da igreja ao purificá-la do pecado, e a gente entende na série de estudos como essa purificação do pecado ocorre, e capacitá-la a viver e agir conforme os propósitos divinos, né? Então, olha o último parágrafo lá embaixo. O sacrifício de Cristo dá à igreja sua identidade como um povo santo e sua missão como embaixadora do reino de Deus, capacitando cada membro da sua igreja a viver em fidelidade e a compartilhar o evangelho com o mundo necessitado. É a nossa missão como corpo de Cristo. Compartilhar o evangelho com o mundo necessitado. Agora, compartilhar o evangelho com uma vida que não sabe, né? Não sabe de nada, não sabe, aliás, sabe a teoria, mas não vive na prática. Queridos, uma capa de santidade, ela não faz absolutamente nada por ninguém. Uma capa de santidade ou um formalismo seco não ganha almas para o reino. Não ganha, porque não tem poder. Então, somente uma vida transformada alcança almas. Somente. Vamos para a pergunta 4. Qual é o significado da promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Lembra desse trecho? Né? Então vamos lá, ó, que diz Mateus 6, 16, 18, diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não é verdade? Mateus 16, 18? Vamos ver então. Vamos ler como está em Mateus 16, 18, as exatas palavras. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 16,
verso 18, diz assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, a rocha da verdade, eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É assim que está escrito em Mateus, capítulo 16, verso 18. Vamos agora para 1 João, capítulo 4. Vamos lá, primeira carta de João. 1 João, capítulo 4, verso 4. 1 João 4, 4. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Viu? Olha só, aqui o Senhor está nos dizendo, aqui é uma promessa para nós, né? Qual é, como as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo? Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, não é? Vencido o quê? Se vocês forem ver antes, vencido o mal. Por quê? Porque Jesus é conosco. Então, porque nós pertencemos a Deus, nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, olha que promessa linda. Porque maior é aquele que está em vós, se nós caminharmos com Cristo, do que aquele que está no mundo, que é o inimigo. Entende? Vamos para Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8, versículos do 37, nós vamos ler do 37 ao 39. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Verso 38, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não enche o seu coração, isso enche o meu. Eu tenho certeza que todos nós passamos por tribulações, por lutas, terríveis lutas, lutas muito difíceis, lutas realmente que testam a nossa fé, testam o nosso amor por Cristo, nosso amor por Deus, testam a nossa fidelidade. Mas como ler algo desse jeito, que nada nos separa do amor de Jesus Cristo? Como desistir diante de uma promessa, de uma certeza tão grande como essa? Não tem como desistir, não é verdade? Então, vamos ler aqui o comentário da pergunta 4. Qual é o significado da promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Então, significa que o povo de Deus, unido pela fé em Cristo, nunca será derrotado pelas forças do mal. A igreja, conforme o entendimento bíblico, é formada por aqueles que amam a Deus, obedecem a sua palavra e são chamados para ser luz no mundo. Essa promessa assegura que, apesar das perseguições, desafios e tentações, os fiéis permanecerão firmes e triunfarão por meio de Cristo. Amém? As portas do inferno representam as forças do pecado, da morte e de Satanás, que tentam destruir a fé e afastar o povo de Deus de sua aliança. No entanto, a vitória de Cristo na cruz e em sua ressurreição garante que essas forças não prevalecerão contra aqueles que confiam nele e permanecem fiéis. A igreja não depende de sua própria força, mas é sustentada pelo poder e pela graça de Deus. Essa promessa reforça que a igreja não é uma instituição, mas o povo de Deus que vive em obediência e comunhão com ele. Pronto. O Senhor Deus tem um povo sincero, verdadeiro, que o ama de todo o coração, em várias denominações religiosas, queridos. Agora, como achar a igreja de Deus?
Primeiro, a Igreja de Deus, ela tem algumas características. Primeiro, a Igreja verdadeira, ela não despreza o Antigo Testamento, dizendo que era antiga a aliança. A Igreja de Deus, a verdadeira, ela ama a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, por entender que é a revelação de Deus, não é? Então, por exemplo, lá em Malaquias, vamos falar, aqui não está nesse estudo, nós vamos acrescentar. Vamos para Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. O que é que diz lá em Malaquias, capítulo 3? Vamos ver no versículo, deixa eu ver se é esse mesmo. Malaquias 3, versículo 8. Perdão, versículo 6. Começa assim, ó. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas olha só essa primeira frase. Você acha que o Senhor Deus, ele muda de ideia? Assim, se ele está dizendo aqui, pois eu sou o Senhor, eu não mudo? Já pensou se nós tivéssemos um Deus que dissesse isso agora, e daqui a um pouquinho ele dissesse outra coisa qualquer, como que nós poderíamos confiar? Não é? Se o Senhor Deus não muda, e ele inspirou todos esses escritores bíblicos, esses 40 escritores, a escreverem esses 66 livros, então se foi ele e ele não muda, você acha que ele mudaria dizendo que o Antigo Testamento tem menos importância? Vou fazer uma outra pergunta. Qual era a Bíblia de Jesus Cristo quando ele esteve aqui na Terra? Não existia o Novo Testamento. Qual era a Bíblia dele? Todo o Antigo Testamento. Em vida, o Senhor Jesus Cristo, em algum momento, disse que o Antigo Testamento tinha perdido a validade, não tinha peso, não tinha importância. Queridos, vocês já leram o livro de Sofonias, um dos profetas menores? O livro de Sofonias fala demais dos últimos dias. Já pensou? Se eu desse ouvidos a outras pessoas de outras denominações religiosas que dizem que o Antigo Testamento não tem validade? Entende? Então, a igreja verdadeira, ela ama a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, sem desprezar uma letra sequer. Uma outra coisa, a igreja verdadeira, eu não estou falando de denominações religiosas, entende? Eu estou estudando a palavra aqui com você. A igreja verdadeira, ela ama quem Deus é. E ela não usa argumentos de homens para mudar quem Deus é e o que ele disse. O que foi que Deus disse aqui? Aqui é Jeová falando, Yahvé. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Ele deu os 10 mandamentos lá em em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 11. Então ele deu ali os 10 mandamentos. Será que ele mudou no Novo Testamento? Mas ele acabou de dizer aqui, pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Quem foi que mudou? Entende? Então a igreja verdadeira, ela segue toda a palavra que sai da boca de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e segue os seus mandamentos. Entende? Então, meus queridos, a igreja de Deus na Terra, ela tem algumas características. Outras características, ela não ensina apostasia como se fosse verdade. Ela não suaviza a verdade para poder ganhar almas. Entende? Mas ela também prega a verdade com muito amor. Com muito amor. Não com legalismo. Eu estou escrevendo agora. Eu acho que segunda ou terça-feira eu finalizo, se Deus permitir, o meu livro Aprisionados pelo Legalismo. Queridos, quem vos fala é uma legalista em recuperação. E um legalista reconhece outro legalista. Então, meus queridos, nós estamos estudando aqui o poder da graça de Deus por meio
desse estudo bíblico. Nesses 38 temas que nós estudamos a graça de Cristo, a graça salvadora, a graça perdoadora, a graça habilitadora, que nos habilita a ser vitoriosos sobre todo e qualquer pecado. Esse estudo bíblico, ele é tanto para aqueles que já conhecem a verdade e estão fazendo uma revisão, como para aqueles que nunca leram nada, mas precisam conhecer a verdade como ela é integralmente em Cristo Jesus. Não temos mais tempo para falar para usar de meias palavras com os novos na fé. Eles precisam saber tudo, toda a verdade, e nós temos pregado aqui essa verdade em amor. Então, meus queridos, o significado da promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão é que a igreja de Deus na terra, eu e você, nós não dependemos da nossa própria força. Esse é o mais importante. Então, vamos para a pergunta 5. Que exemplo a igreja primitiva nos dá sobre comunhão e fidelidade à doutrina? Doutrina bíblica. Vamos lá. Vamos para Atos 2:42. Então, depois de João, nós temos o livro de Atos. Vamos para o capítulo 2, versículo 42. Diz assim, olha só, o título aqui na minha Bíblia está A Comunhão dos Cristãos. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, olha só, qual é a nossa pergunta? Qual era o exemplo que a igreja, logo depois que Cristo foi ao céu, a igreja começou a se formar, a igreja de Cristo, a igreja de Deus na terra. Então, essa igreja primitiva, qual foi o exemplo que ela nos deu em relação à comunhão e à fidelidade à doutrina bíblica? Eles continuaram de que forma? Se você tiver uma caneta, circula aí, ó. Firmemente, eles eram inabaláveis. Firmemente na doutrina de quem? Dos apóstolos. E quem eram os apóstolos? Aqueles que haviam caminhado com Jesus. Dia a dia por 3 anos e meio. E na comunhão de uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Então, eles eram fiéis ali, ó, unidos, estavam unidos na doutrina. E que doutrina era essa? A doutrina de Cristo. Não é a doutrina de homens. Não é a doutrina de nenhum pastor. Não é na doutrina de nenhum professor, de nenhum mestre, de nenhum teólogo. Não. Doutrina de Cristo. Onde nós encontramos a doutrina de Cristo? Aqui. Aqui está. E o Espírito Santo é o seu professor. Perfeito. Vamos avançar. Hebreus, capítulo 10. Vamos agora para Hebreus. Vamos para o capítulo 10, só que no nosso estudo está dizendo apenas 24 e 25. Só que nós vamos ler desde o 23, para nós entendermos o contexto, do 23 até o 25, tá bom? Então, capítulo 10, do 23 ao 25. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. 24. E consideremos-nos uns aos outros. Olha só. O que Paulo está nos dizendo aqui? E nós precisamos ter consideração uns pelos outros. Para nos estimularmos a quê? Ao amor e às boas obras. Verso 25. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Então, o Senhor está nos dizendo aqui, por meio do apóstolo Paulo, que nós precisamos nos exortar uns aos outros. E isso precisa ser mais constante quanto mais nós nos aproximamos da vinda de Cristo. E a sua vinda está cada dia mais próxima. Não é verdade? Vamos lá.
Vamos agora para Filipenses, capítulo 2. Vamos voltar a alguns livros da Bíblia. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler o verso 1 e 2. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, diz Paulo, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Olha, uma só mente. Que mente é essa? A mente de Cristo Jesus. Filipenses 2:5, ele já diz aqui, ó, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. É isso que o Senhor deseja. Acompanhe a série, a mente de Cristo e a vitória sobre o pecado, que nós estamos trabalhando, explicando exatamente este versículo 2:5. Está ficando muito claro, tá bom? Então, vamos lá. Então, que exemplo a igreja primitiva nos dá sobre comunhão e fidelidade à doutrina? Aqui no seu guia de estudos, a igreja primitiva nos dá um exemplo poderoso de comunhão e fidelidade à doutrina ao viver em unidade, perseverar no ensino dos apóstolos e dedicar-se à oração e ao serviço mútuo. Atos 2:42 descreve que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa dedicação demonstra como eles colocaram Cristo no centro de suas vidas, priorizando a palavra de Deus e o amor ao próximo. Querido, a nossa vida é isso. Se resume aqui. Priorizando a palavra de Deus e o amor ao próximo. Pronto. Depois você continua lendo o restante, tá bom? Vamos para a pergunta 6. Vamos falar agora especificamente dos dons. Eu queria tanto chegar nesse aqui. Os dons espirituais. Como os dons espirituais concedidos à igreja promovem a unidade e a edificação? Como esses dons espirituais, queridos? O Senhor Deus concedeu dons espirituais para o quê? Unidade, para unificação, não é? E a edificação também. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 11 ao 13, mas a gente vai ler até o 14. Diz assim o Senhor: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Então, percebe que ele deu o dom para cada um. No 12, ele vai dizer por que ele deu dons diferentes. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a gente fecha com 14. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. A gente precisava fechar com esse 14. Porque olha só, qual é o objetivo de dar os dons? Para a edificação e para a unidade do corpo de Cristo, até que todos amadureçam na unidade da fé. É por isso que nós estamos numa caminhada lindíssima de santificação. Que o povo de Deus, os filhos de Deus, a igreja de Deus na terra está buscando cada dia mais a Jesus, não é? Para que ao conhecer a verdade como ela é em Cristo Jesus, nós não sejamos enganados por ninguém, que é o que está dizendo aqui, ó, perdão, no verso 14, por todo vento de doutrina. Então, vamos aqui complementar em 1 Coríntios 12, vamos lá?
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 7, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um proveito comum. Cada um de vocês que está aqui assistindo, acompanhando, perdão, esse estudo, cada um recebeu um dom. E qual é o objetivo do Senhor ter dado um dom para você e para mim? Para que o proveito seja comum de todos ao redor. Entende? Para o corpo todo do Senhor, para a igreja toda do Senhor na terra. Por isso que ele deu diferentes dons. Então eu vou fazer uma pergunta. Diante disso, do que a gente está lendo aqui na palavra, qual seria então o proveito em receber o dom de falar línguas estranhas? O objetivo de um dom espiritual não é a edificação da igreja? Sim ou não? Sim. Como é que a igreja vai ser edificada se ela não entende o que está sendo dito? Eu recebi o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas é aquele dom que você recebe e você interpreta para ajudar o corpo de Cristo a entender. Eu sou tradutora. Eu recebi esse dom. Eu traduzo. A pessoa fala, eu traduzo para o português para que a igreja que está ouvindo possa ser edificada. É diferente do que muitos pregam como sendo dom de língua, que é uma confusão. Isso chama, eu acho que é glossolalia, uma coisa assim. Queridos, não é o dom do Espírito Santo. Não é. Então, eu fiz aqui algumas anotações, olha só, sobre alguns dons. Os dons do Espírito, dons espirituais. O dom de profecia é um dom espiritual. Nós, inclusive, no estudo 29, no tema 29, nós estudamos. Se você tiver oportunidade, volte lá, estude lá. Tema 29, estudo 29, o dom de profecia. Sabe qual é um outro dom espiritual? Palavra de sabedoria. É um dom espiritual. O ensino, ensinar, é um dom espiritual. A misericórdia é um dom, ser misericordioso para com as pessoas. Enquanto tem muitos que são cruéis, são impacientes, mas ser misericordioso é um dom. Palavras de conhecimento, de exortação ou de aconselhamento é dom espiritual. Cuidado espiritual, contribuição, liberalidade, isso é um dom espiritual. Liderança é um dom espiritual. Línguas e interpretação de línguas. Falar línguas conhecidas, obviamente, e interpretá-las é um dom espiritual, não é? Então, por meio das línguas e da interpretação, a comunicação da mensagem de Deus, ela pode ser feita em diferentes idiomas, com a devida interpretação para a edificação da igreja. Agora, aquele blá, 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 confuso, que ninguém entende, isso não é sinal nenhum de que isso é um dom espiritual, muito pelo contrário. Queridos, não é. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler o comentário. Como os dons espirituais concedidos à igreja promovem a unidade e a edificação? Os dons espirituais são dados para que cada membro contribua para o aperfeiçoamento e crescimento da igreja, formando um corpo unido e preparado para o serviço. Queridos, grave isso. Só há crescimento na igreja quando o que se fala é compreendido. Se não é compreendido, não vem de Deus, porque Deus não trabalha dessa forma. O Senhor Deus não trabalha na confusão. O Senhor Deus é um Deus de ordem, o céu é um lugar de ordem.
7. O que significa a igreja ser a noiva de Cristo? Vamos lá para Apocalipse 19? Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegaram, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Por quê? Porque o linho fino é a justiça dos santos. O linho fino é a justiça que os santos receberam do próprio Cristo, porque eu e você não podemos produzir nenhuma justiça, nada de bom de nós mesmos. Tudo que é de bom que nós recebemos vem de Cristo, Jesus. Então, queridos, a pergunta é: o que significa ser a noiva de Cristo? Ser a noiva de Cristo é estar preparada, é estar vestida com as vestes da justiça de Jesus. É por isso que nós ainda estamos vivos, sabia? Porque o Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de nós nascermos de novo. Estude o primeiro estudo da série A Mente de Cristo e a Vitória sobre o Pecado, que fala sobre o novo nascimento. Ali, se você ainda não fez esse estudo, faça. Ali você vai entender exatamente o que é ser a noiva de Cristo. Vamos ler aqui alguns trechos apenas, 2 trechinhos desse comentário que é bem longo, que diz assim: essa metáfora da noiva de Cristo, amplamente usada na Bíblia, expressa o relacionamento especial entre Cristo e seu povo, caracterizado por intimidade espiritual. Viu? Cuidado e também preparação para o futuro glorioso que ele prometeu. Queridos, eu não sei se você é casado ou casada, mas quando eu estava me preparando para o meu casamento, eu só decidi casar com meu esposo quando eu tinha certeza de que eu sabia que ele era um bom homem, que ele ia me cuidar, me amar e me proteger. Nós não conhecíamos Jesus na época. Então eu vi que ele era honesto, que ele era dedicado à família. Eu vi as boas qualidades como homem nele. Entende? Então, aqui, o Senhor Deus, depois do casamento, olha só, quando nós nos unimos a Cristo, ali nós nos casamos com Jesus. Então, ali começa a nossa intimidade espiritual com Jesus. É a mesma coisa no casamento. A partir do momento que nós nos casamos, passamos a ter intimidade um com o outro, não é verdade? Então, tudo isso, essa intimidade espiritual com Cristo, é em preparação para o futuro glorioso que ele nos prometeu, né? Ser a noiva de Cristo implica em uma preparação constante para refletir seu caráter, crescer em santidade e cumprir sua missão no mundo. É isso que significa ser a noiva de Cristo. Vamos para a pergunta 8. Como a unidade na igreja reflete o caráter de Deus? Vamos lá. Vamos para João 17. Não, 17 nós já lemos. Vamos para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler do verso... Aqui no nosso guia de estudos bíblicos, Fundamentos da Fé, diz para ler do 3 ao 6. Nós vamos ler do 1 ao 6 para entender melhor o contexto. Então, diz assim, olha o que Paulo diz. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos, muito importante, a Igreja de Deus busca na terra, os seus membros buscam a unidade do Espírito pelo vínculo da paz e não da guerra.
Tudo bem? Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, meus queridos, olhe só, a pergunta que fez aqui na 8 é: como a unidade na igreja fortalece o caráter de Deus? Vamos ler aqui o comentário, ampliar esse entendimento? Quando a igreja vive, eu estou lendo aqui o segundo parágrafo do comentário. Quando a igreja vive em unidade, ela reflete o amor de Deus ao demonstrar paciência, humildade, respeito mútuo e perdão, conforme orientado em Efésios 4, de 2 a 3. E o que é que diz lá? Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa harmonia é um testemunho ao mundo do poder transformador de Deus, mostrando que pessoas de diferentes origens e personalidades podem viver em paz por meio de Cristo. Podem viver em paz por meio de Cristo. E tudo começa no lar. Começa no casamento, no marido tratando a esposa e a esposa tratando o marido diante dos filhos. Como educam os filhos, como tratam os vizinhos, os pais, os irmãos de sangue, para depois vir para os irmãos da fé e as demais pessoas que não compartilham da mesma fé. Entende? Então, a unidade na igreja reflete o caráter de Deus. Pergunta 9. Como a fidelidade à verdade, está escrito aí, ó, e fortalece a igreja. Esse e, risca, ele não deve estar aí. Risque fora. Então, a pergunta correta é: como a fidelidade à verdade fortalece a igreja? Vamos lá? 2 Timóteo 3, vamos para a carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só. Então, de que forma, como a fidelidade à verdade fortalece a igreja? Porque o homem de Deus, a verdade, ela forja o homem de Deus e transforma-o em um homem perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E Tito, vamos ver o que Tito nos diz? Tito capítulo 1, verso 9. Tito 1, verso 9, diz assim: retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Olha só, aqui tem algo importante para nós, né? Que a palavra que nós aprendemos, que nós conhecemos quando nós estamos fundamentados nela, firmados nela, então nós somos capazes, não por nós mesmos, pelo Espírito, nós somos capazes de admoestar e de convencer aqueles que são opositores, que se opõem à verdade. Claro que nós não vamos ficar debatendo, entrando em embates e debates eternos, que nunca tem fim. Por quê? Porque também faz parte da sabedoria saber quando calar. Quando a pessoa ela mostra que ela está ali totalmente fechada naquele pensamento, então não adianta a gente avançar. Tem que ter sabedoria, tem que ser sábio, prudente. Mas
nós precisamos saber manejar a palavra. Então, como a fidelidade à verdade fortalece a igreja? Eu vou ler apenas 2 trechinhos aqui desta pergunta. A fidelidade à verdade fortalece a igreja ao garantir que ela permaneça fundamentada na palavra de Deus. Olha, a igreja de Deus, ela é fundamentada na palavra, tá? Não é em tradição. Há igrejas que são totalmente fundamentadas na tradição. Não é a igreja de Deus, não é assim. Protegida contra erros e unida em sua missão. Essa fidelidade também fortalece a igreja ao protegê-la contra ensinos falsos e divisões que podem enfraquecê-la. Em Efésios 4, 14 e 15, Paulo adverte sobre a necessidade de maturidade espiritual, muito importante, para não sermos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas, em vez disso, crescermos em amor e verdade. A fidelidade à doutrina permite que a igreja permaneça firme em sua identidade e missão, vivendo como um testemunho coerente do Evangelho. Então, meus queridos, quando somos fiéis à doutrina bíblica, Bíblia, ao que está escrito na Bíblia, então a igreja permanece firme em sua identidade e missão. Somente assim. E vamos para a última pergunta. De que forma a igreja prepara e edifica cada crente? Vamos ler Colossenses 3,16. Apenas esse versículo, é o último versículo que nós vamos ler. Colossenses 3, versículo 16. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Esse cantando com graça em vosso coração ao Senhor é sendo grato, é demonstrando o louvor, é uma expressão de exaltação, um elogio a Deus, uma gratidão imensa, um coração quem louva, o coração que louva é um coração que transborda de gratidão ao Senhor e de amor a Ele. Então, se a palavra de Cristo habita em nós abundantemente, então nós teremos a sabedoria do céu, nós seremos capazes de ensinar, porque é o dom do Espírito, admoestar uns aos outros, dom do Espírito, com salmos, hinos, cânticos espirituais, enfim. Então, meus queridos, qual é a pergunta 10? De que forma a igreja prepara e edifica o crente? Queridos, quando nós estamos firmados na verdade, nós só exaltamos a Cristo, a Deus, e nós elevamos o nosso próximo por meio daquilo que o Senhor Deus nos ensina. Então, vou ler alguns trechos aqui do comentário da pergunta 10, que diz assim: a igreja prepara e edifica cada crente ao proporcionar um ambiente onde eles podem crescer espiritualmente, serem equipados para o serviço e desenvolverem um caráter que reflita o de Cristo. Por meio do ensino da palavra de Deus, a igreja orienta os crentes nos princípios bíblicos que moldam sua vida e caráter. A comunhão com outros irmãos fortalece a fé, viu? Permitindo que os membros edifiquem-se uns aos outros em amor e apoio espiritual. A edificação ocorre quando a igreja desafia e encoraja seus membros a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo, ajudando-os a viver com propósito e fidelidade. Assim, a igreja prepara e edifica cada crente a ser um instrumento de Deus para transformar vidas. Você é um instrumento de Deus para transformar vidas? Já se colocou nas mãos do Senhor? Para fortalecer a fé e capacitar pessoas a viverem como testemunhas do Evangelho no mundo. Então, meus queridos, nós somos a igreja do Senhor. Nós o somos. Somos a igreja de Deus. E eu queria fazer o último apelo para você. É o nosso último estudo, então vai ser o último apelo, que diz assim: um convite para você. A igreja de Deus é mais do que um lugar físico ou uma organização estabelecida. É formada por pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Deus nos lembra
de que sua presença não está restrita a grandes catedrais ou denominações específicas, mas onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos em seu nome, esse sim, aí que nós estamos. É aí que Deus nos lembra, se faz presente. Essa é a igreja de Deus. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo, uma comunidade unida pela justiça, pelo amor e pela verdade que nos concede, que Cristo nos concede. Deus convida a fazer parte, Deus convida você a fazer parte dessa igreja viva, que é mais do que um nome ou um edifício, mas uma família espiritual moldada por sua presença e seu propósito. Aceite o chamado de Cristo para integrar sua igreja de forma plena, unindo-se em comunhão e serviço. Coloque a data do estudo de hoje no seu guia de estudos bíblicos, Fundamentos da Fé. E eu, Dani, que também foi professora aqui, Michaele, que também foi professora aqui, Lucas, que também foi professor aqui, e o meu esposo, Márcio, que também foi professor aqui. Todos nós agradecemos a confiança neste ministério de acompanhar esses estudos bíblicos. E é nossa oração de que vocês todos que assistiram todos os estudos anteriores, acompanharam, estiveram tanto presencialmente quanto assistiram a gravação depois, que vocês sejam profundamente edificados por cada estudo. E ainda restam pouquíssimas unidades. Quando eu digo pouquíssimas, é quase nenhuma mais, menos de 5, eu acho, do livro físico. Mas no site nós disponibilizamos o digital, PDF. Tá bom? Que o Senhor Jesus os abençoe e vamos orar? Senhor Deus eterno, nosso bom Rei e Pai, gratos te somos, porque o Senhor nos deu o correto entendimento do que é a igreja do Senhor aqui na terra. Não permita que sejamos enganados, Pai, mas nos ajude a andarmos em fidelidade ao Senhor, aonde quer que formos. Obrigada, Pai, pelo muito que o Senhor fez por nós, pela bênção deste estudo bíblico Fundamentos da Fé. Se um dia for da Tua vontade, teremos outros exemplares físicos, porque o Senhor enviará o recurso. Mas se não, o PDF estará disponível. Ajude com que chegue ao máximo de pessoas possível. Obrigada por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém.